Oi, Câncer! Eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a este canal, caso você seja novo por aqui. Eu me chamo Larissa. Neste vídeo nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal para vocês, Câncer, casa 4, qualquer posicionamento que você considere importante. Por favor, eu peço o seu discernimento e sabedoria para escutar essa mensagem, porque é uma mensagem para o coletivo e ela não vai falar com todos, então pegue somente o que fale com você. Bom, essa semana eu vou começar abrindo com o oráculo da criança interior. Eu te desejo uma boa leitura. E vamos lá, se você, se for do seu coração poder contribuir com este canal, você pode ficar à vontade, né? Porque isso é muito importante, até mesmo como uma forma de retribuição para com as mensagens que são postadas. Então vamos lá. Como eu estou passando em todos os vídeos, eu vou te deixar aqui um modo de proteção, um círculo de proteção energética que você pode fazer. Você pode fechar os seus olhos e você pode mentalizar uma luz azul à sua volta e você pode dizer, na energia dos arcanjos, que São Rafael nos proteja e nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que São Gabriel nos proteja e nos livre de todo mal que possa vir do sul. Que São Miguel nos proteja e nos livre de todo mal que possa vir do oeste. Que São Uriel nos proteja e nos livre de todo mal que possa vir do norte. E que São Rafael nos proteja e nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que apenas a luz se faça presente no aqui e no agora. E que assim seja. Então vamos lá. Vamos lá. A luz, a verdade, o discernimento, a sabedoria, para passar a mensagem para esses cancerianos que se conectarem com este vídeo. Vamos lá, vamos ver aí o que esse grupo de cancerianos está vivendo no momento. Vamos lá. Câncer, casa 4. Encontre o seu paraíso. Siga o ritmo. Câncer. Vieram duas. Vou aceitar. Aceite o que é e um tempo para se lembrar. Bom, aqui eu sinto que eu me comunico com algum grupo de cancerianos que, de alguma forma, em detrimento de alguma situação que você vive na sua vida, seja um local familiar, um ambiente familiar, tem algum local que você se encontra que é como se você se sentisse deslocado. De alguma forma você se sente deslocado. E eles estão orientando ou aconselhando que você possa encontrar o seu paraíso, que tem um local que ressoa com você, esperando por você. E aqui eu sinto que a gente fala com relação a grupos de pessoas. Porque muitas vezes, o que acontece? Essa questão de, às vezes, a gente se sentir deslocado na vida, né? Até mesmo tem um vídeo que eu fiz aqui já falando sobre um peixe fora d'água. Foi uma história que eu fui relatando que às vezes a gente pode se sentir um peixe fora d'água, né? Não são todos, mas alguns seres humanos podem passar por isso. E por que às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, entre aspas, né? Esse sentimento, gaguejei aqui, esse sentimento de se sentir deslocado e até mesmo não pertencente. Porque muitas vezes a gente pode estar inserido em grupos que não ressoam. E isso pode ser qualquer grupo, sabe? Muitas vezes, de fato, a gente precisa se adequar a alguns grupos, por exemplo, local de trabalho, nem sempre todo mundo vai ressoar com você, mas enfim, quando a gente fala sobre relacionamentos interpessoais, principalmente amizades, aqui relacionamento afetivo também, né? A gente tem o poder de escolher estar com pessoas que ressoam com a gente, que falam, não que essas pessoas elas vão ser idênticas a você nos pensamentos e nas atitudes, mas que pelo menos fazem você se sentir pertencente de alguma forma, porque isso é importante para o nosso ser. E em alguns momentos da vida a gente não se sente assim, em detrimento de alguns grupos que a gente pode estar inserido. Mas muitas coisas, elas cabem a nós, né? Eu não sei do que se trata, que tipo de grupo, que tipo de local que é esse que você não se sente pertencente.
Mas aqui até mesmo um questionamento. Se você ressoa, obviamente, com esse vídeo, né? Com essa mensagem. Hoje você sente que você pode fazer algo para se sentir pertencente? Ou estar em um grupo que faça você se sentir pertencente? Hoje, dentro deste local, dentro deste grupo, que faz você se sentir deslocado, o que você sente que da sua parte pode ser mudado para que então você encontre um outro grupo? É possível para você? Porque se a gente fala sobre ambiente familiar e você se sente deslocado, né, por exemplo, assim, você não ressoa com o que as pessoas da sua família pensam, com o modo de pensar, de agir, enfim. Aqui aí é uma questão mais delicada, né? Mas não sei, aqui a gente tem esse questionamento. E que tem um local. Aqui a mensagem é: encontre o seu paraíso, tem um local esperando por você. Ou seja, tem um local, tem um grupo, ou pelo menos alguma pessoa que pode ter mais afinidade com você dentro dos seus pensamentos. Se hoje você se sente deslocado. E aqui nós temos um convite. Eu não sei se você gosta de dançar, essa carta ela veio também para Aquário. Aqui, mas independente se for dança ou não, eles estão pedindo para que você siga o ritmo da vida. Que você possa se perder com o ritmo da vida. E aqui, olha só, aqui a gente fala novamente de grupos, né? Você tá vendo que aqui nós temos várias mulheres, obviamente que elas são diferentes, mas elas se afinizam. Por quê? Porque elas estão em um grupo. Elas estão juntas, dentro de um grupo. Por mais que elas tenham alguns pensamentos diferentes, mas elas se afinizam e elas estão juntas ali. Então aqui a gente fala sobre você poder encontrar um grupo que, por mais que seja, a gente é diferente um do outro, né? Mas por mais que tenha as diferenças, que em alguma questão ressoe com você, porque pode ser que você esteja inserido em algum local, em algum ambiente, que nada ressoa, absolutamente nada. Essa mensagem é justamente para essas pessoas que estão em algum local, ou em algum grupo, ou convivendo com algumas pessoas que não ressoam em nada. E aceitar as coisas como elas são, que muitas vezes você vai lidar com pessoas na sua vida e você vai se deparar com pessoas que de fato não vão ressoar com você. E que isso é natural da vida. E aí quando isso acontece, acredito que quem tem que fazer a mudança é você. Né? Muitas vezes, se a gente vê que aquele grupo não nos pertence, se a gente de fato a gente vai se sentindo esse peixe fora d'água, então será que a gente pode talvez encontrar um cardume que seja igual? Ou que pelo menos pense um pouquinho mais, ou que ressoe pelo menos um pouquinho mais, para que não tenha tanto esse sentimento de se sentir deslocado? Porque existe, mas pode ser que talvez você não tenha encontrado ainda, né? Então a mensagem inicial é essa, Câncer. Aqui são alguns questionamentos do momento que você vive, se você ressoa com essa mensagem, né? E o que da sua parte é possível que seja visto com uma perspectiva diferente. Seja os seus próprios questionamentos, né? A sua consciência, do que você sente que precisa ser mudado. Porque às vezes pode ser também, olha outra coisa que acontece. Às vezes a gente se encontra nesses grupos que de fato a gente se sente um peixe fora d'água. E o que a gente quer fazer? A gente quer, isso acontece. A gente quer que aquelas pessoas, elas mudem o jeito delas para que a gente se sinta pertencente. E aí é por isso que a gente tem essa mensagem: aceite o que é, porque não necessariamente essas pessoas elas vão mudar. E aí cabe a sua própria mudança. Cabe a sua própria mudança. Aqui, ó, a conjectura, ele tá saindo, né? Ele tá se retirando de algum local. Por exemplo, aqui uma coisa muito assim, trazer até um exemplo aqui. Por exemplo, você começa a ter uma expansão de consciência, você começa a ter um despertar espiritual. E aí, você está inserido em grupos e com pessoas que não estão passando por isso. Essas pessoas não estão, por quê? Porque cada um tem o seu momento. E olha, eu vou falar que para eu conseguir ter esse aprendizado que eu tô tendo agora, ó, para eu falar isso que eu tô falando agora, eu quebrei muitíssimo a minha cabeça e eu já, nossa, muito. Eu já pensei muito errado, assim, sabe, até conseguir ter essa compreensão. Porque quando a gente tem a gente começa a despertar e olhar as coisas, e a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não via, a gente começa a olhar as coisas por um prisma diferente na vida, a gente acha que as pessoas vão acompanhar a gente.
E a gente quer que as pessoas acompanhem a gente, principalmente se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais controladora. E aí você quer que as pessoas, elas te acompanhem, mas você começa a pensar assim, mas como assim? Porque eu tô pensando assim agora, como que as pessoas não vão pensar? Como que elas ousam não pensar assim? Sabe, um pensamento muito assim, pode ser que isso aconteça com você. E aí, aqui tem um aprendizado que é o seguinte, isso não necessariamente vai acontecer. E não vai mesmo. Por quê? Porque a gente fala do seu processo e cada um tem um processo diferente. Cada um tem um processo de consciência diferente. E às vezes, até mesmo nesse nosso processo, nessa ânsia de querer que o outro pense, que o outro desperte, que o outro comece a ver o que a gente começou a ver também, o que antes a gente não via, a gente às vezes quer impor o que a gente pensa pro outro. A gente quer impor o que o outro o que o outro tá passando, como se fosse uma obrigação dele despertar. E não é. Na realidade não é. Porque muito provavelmente, antes de você despertar, isso é muito comum. Antes de você despertar, antes de você olhar por um prisma diferente, muito provavelmente algumas pessoas já chegaram na sua vida e já falaram coisas pra você que você estava com os olhos fechados. Pode ser que isso aconteceu várias e várias vezes, mas teve o seu momento pra você se conscientizar. E aí isso fala disso também. E aí esse aprendizado pra cada um, ele vai ser diferente, né? Eu tô trazendo até uma experiência aqui que foi o que eu passei na minha vida, mas não sei. Até porque o momento do aprendizado ele ser concluído e a ficha cair, para cada um vai ter um tempo diferente, tem as suas resistências também para querer enxergar as coisas. Então é isso. Aqui, mais uma vez, sempre a gente fala de particularidades do ser humano, né? Mas a mensagem inicial é essa. Vamos ver aqui com o tarô. Câncer. A peregrinação, o mundo, nossa, o mundo com a torre já saiu para outros signos também, saiu para Aquário também, a regeneração. E no fundo a perplexidade. Bom, Câncer, aqui você está finalizando um ciclo na sua vida, você está se retirando de algum local, e não foi à toa que eu comecei falando essa mensagem, né, sobre, muitas vezes, que saiu até mesmo uma conjectura sobre se retirar. Aqui você está se retirando, e aqui esse se retirar, essa finalização de ciclo, ela é uma intervenção divina, uma intervenção da espiritualidade, porque o mundo com a torre, a gente fala de fato de uma finalização. Eu não sei se você está no ano 9, numerologicamente falando, ou isso é em detrimento de alguma finalização de um ciclo kármico na sua vida. E também a gente não pode esquecer que a gente, mundialmente falando, numerologicamente falando, o nosso ano de 2025 é um ano 9, né? Então, para um amplo grupo, é um ano de finalizações. Aquilo que precisa ser finalizado, principalmente em termos... quando a gente pensa em Saturno, né, no karma, enfim, se a gente fala de um período kármico, aqui você está finalizando algum ciclo na sua vida. Aqui a gente fala de uma finalização. E nessa finalização, muitas coisas... Aqui, se tem uma finalização, é porque houve aprendizados. Aqui você teve algum aprendizado muito importante, em termos espirituais falando, para essa finalização. E aqui foi bem dolorida. Ou está sendo, né, porque aqui eu sinto que é algo que você está passando na sua vida. Para muitos também, por isso que eu comecei falando até mesmo de despertar, isso envolve o seu próprio processo de despertar, e tudo isso que foi falado pode ser que de fato você esteja passando por isso. E aqui a carta da regeneração, ela fala sobre você se erguer, a finalização desse ciclo vai trazer um novo canceriano, com toda certeza, aqui não tem dúvidas. Você passa por uma finalização, você deixa muitos algos para trás, você deixa muitas coisas para trás, seja questões relacionadas a pessoas, grupo de pessoas, modo de pensar, modo de agir, hábitos, comportamentos, estilo de vida e até mesmo questões que estão atreladas a coisas que você antes não conseguiu aprender em termos espirituais e agora você aprende e fecha esse ciclo para iniciar uma nova vida. Essa finalização, de alguma forma, tem uma questão aqui de perplexidade, porque isso pode te pegar de surpresa.
Bom, vamos lá, Câncer. Câncer. Opa. Eita! O anjo da bondade. A caridade. A felicidade. A sinceridade. A inspiração. Bom, aqui, se essa mensagem não é sua para com alguém, pode ser alguém para com você. Em detrimento de alguma questão específica dessa finalização de ciclos que você está passando, eu vejo que um grupo de pessoas ou alguém específico na sua vida está sendo inspirado a te ajudar. E essa inspiração vem da própria guiança espiritual sua e dessas pessoas ou dessa pessoa especificamente. Eu não sei se dentro dessa finalização houve algum tipo de perda, principalmente por causa da regeneração, né? Em termos práticos e materiais, provavelmente, de alguma forma, para alguns pode ser essa mensagem, tá? Dentro de um aspecto de finalização de ciclo pode ter havido perdas, por isso a gente tem um aspecto de regeneração e de um aspecto de caridade, de alguma forma, que é uma ajuda. Aqui me veio muito a mensagem de Aquário. Aqui a inspiração com alma gêmeos. Isso pode estar atrelado a alguma conexão espiritual que você tem, né? Ah, agora tem uma outra perspectiva nessa mensagem. Essa finalização de ciclo que você está passando, que com toda certeza está atrelado a um processo de despertar espiritual, né? De despertar consciencial, isso está atrelado a uma conexão espiritual que você tem. Aqui, para quem passou por um processo de despertar espiritual, no seu caminho você cruzou com uma pessoa que você tem uma conexão espiritual. E para muitos você começou a se despertar por causa dessa pessoa. Por causa dessa pessoa ter talvez cruzado os seus caminhos de alguma forma. Um curador da ação. Um 3 de copas, aqui você vai ter ajuda de um grupo. Aqui você vai ter ajuda de um grupo de pessoas. O 3 de copas embaixo da caridade. Ou você vai ajudar Câncer. Nossa senhora, que caiu quase tudo. Câncer. Vamos lá. Mais duas. Aqui o 11 é a força. E um mensageiro dos pensamentos. E no fundo ficou com o curador das emoções. Bom, aqui tem uma mensagem mais específica. Aqui com esse 3 de copas, que me fala de grupos, me veio uma mensagem que é o seguinte. Para alguns aqui, esse seu processo de despertar, ele tá atrelado a de fato, você ter começado a despertar na sua vida com vídeos de tarô, tá? Aqui com a caridade e o 3 de copas, eu penso muito nos canais que nós temos no YouTube, né? Diversos profissionais que têm os seus canais e que postam leituras de tarô. Então, o seu modo de despertar, ele tá atrelado nessa perspectiva.
E dentro dessa perspectiva de despertar, você começou, de alguma forma, o seu processo de despertar, ele tá atrelado a você trazer uma alteração na sua consciência e dos seus pensamentos e também uma perspectiva de cura emocional. Aqui nós temos essa perspectiva. Agora, numa outra perspectiva, que eu sinto alguma ligação com a mensagem de Aquário. Nesse processo de finalização de ciclos, e se principalmente houve alguma perda, e principalmente alguma perda de ordem material. E não necessariamente de ordem material, essa finalização é uma perda, não é perda, né? Eu sinto que aqui a regeneração, a gente fala de uma reconstrução, de um processo de regeneração, inclusive dos seus pensamentos e das suas emoções, porque essa finalização, a torre com o mundo, isso aqui foi bem dolorido. Muito dolorido, eu diria. Por isso que é necessário, inclusive, eu sinto que inclusive, se é você que está passando, né, para além de pessoas que podem te ajudar nesse seu processo, né, seus amigos, seus familiares, no seu processo de cura, né, disso tudo que você está passando, para além disso eu vejo também, sabe quando a gente fala assim, aquela força do espírito, que é os seus mentores, né, os seus protetores espirituais te ajudando a se reconstruir deste ciclo que você está deixando para trás? Eu sinto que é isso. É como se você pudesse contar, principalmente, se aqui a gente fala de uma finalização em que você está deixando um relacionamento ou um grupo de pessoas, algum local que você tinha esse sentimento de não se sentir pertencente. Então agora, essa ajuda, esse 3 de copas, eu vejo que é um novo grupo que entra na sua vida, ou pode ser uma nova pessoa, enfim, mas aqui eu vejo uma questão assim de novos hábitos, tudo novo, sabe, no que diz respeito às suas relações interpessoais. Com mais afinidade, com mais inspiração, inclusive. Até mesmo como uma forma de ajuda. Pessoas que se afinizam mais com você e que, inclusive, nesse seu processo, podem te ajudar a se regenerar disso que você passou. E aqui, obviamente, tem mais aprendizados, né? Sobre você estar com pessoas ou estar ao lado de pessoas que, de fato, se afinizam com você. Mas, para muitos aqui, a gente fala também de uma finalização de um ciclo kármico. Bom, Câncer, é a mensagem que nós temos essa semana. Eu desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.